que começaram a surgir a partir de 2006 foram pesquisados, né, por um grupo lá de Curitiba, que alegam que elas são realmente obras de alienígenas, mas nós discordamos disso. Por quê? Porque, primeiro, que as que aparecem aqui, eles começaram a alegar que elas não têm mais essa alteração magnética, ou seja, ela não altera os instrumentos, né, de análise, elas também não apresentavam alterações biológicas, eram simplesmente os desenhos, né? O que pesa em relação a esses desenhos serem obras de alienígenas, na minha opinião, é que se lá na década de 70 já tivesse surgido desenhos com aquele grau de complexidade que você viu ali em algumas, né? As pessoas que estão só nos ouvindo, depois, acho que todo mundo já viu, né? Esses desenhos em plantações, em desenhos, em filmes. Qual que é a lógica? São mandalas, né? Muitas são mandalas, assim, são né? Desenhos de mandalas. Aí aparecem matemáticos dizendo que, olha, esse desenho aí representa o π elevado até a 10ª casa, a outra é a nossa localização na galáxia, só que isso tudo é chute, né? Tem quem defenda que esses desenhos são mensagens dos alienígenas para os seres humanos. Porém, que a gente ainda não entendeu. Porém, passado todo esse tempo, né, praticamente mais de 50 anos, até hoje nada foi traduzido. Você tem que imaginar assim, se uma civilização chega num planeta e ela quer deixar uma mensagem, que essa mensagem seja inteligível para quem está naquele planeta. O que eu costumo dizer é o seguinte, por exemplo, se a NASA... Vamos fazer aqui um teste de imaginação. A NASA encontra um planeta no qual tem uma vida primitiva, mas que já detém uma tecnologia. Vamos supor que nós já estamos aí 100 anos de avanço tecnológico, 2.000 anos de avanço tecnológico. Nós encontramos um planeta que tem lá vida, mas eles não têm um grau de tecnologia como o nosso. O que a NASA ia fazer? Nós vamos entrar em contato com esse povo. Eles vão procurar uma plantação para fazer um desenho? Não. Eles vão procurar pedras para fazer uma pirâmide, para falar, olha, nós estivemos aqui, ou eles vão tentar Seja mais estudar, claro, né? A NASA vai tentar estudar esse planeta, saber se eles utilizam, né, o que eles utilizam como forma de comunicação, ondas de rádio, sistema binário, matemática, ou seja, há várias formas universais de se comunicar com outras espécies. Então, por isso que essa teoria de que esses desenhos eles sejam partes de um alfabeto alienígena, ele não se sustenta por isso. Não há lógica, né? Porque tudo tem que ter um objetivo. Esse fenômeno começou na Inglaterra, né? No Reino Unido ali, na década de 60. Os primeiros que surgiram, eles não foram fotografados, né? Porque a maioria são fotografados do alto, né, por aviões. E interessante que os primeiros que começaram a surgir, eles eram bem simples. Eram formações, assim, apenas um círculo, com mais um círculo menor em volta. Ou seja, uma coisa bem rústica mesmo, nada muito sofisticado. Aí já ali para o final da década de 70, começo da década de 80... eles começaram a ter um desenho um pouco mais complexo. Nós chamamos de círculos ingleses, mas nem sempre são círculos, né? São formações, que aqui no Brasil recebeu o nome de agroglifos, né? Ou seja, glifos, né? Símbolos feitos em plantações. E aí, quando esse fenômeno começou ali na Inglaterra, né? No final da década de 80, 78 para 80... virou assim, notícia no mundo inteiro, né? Quem estariam produzindo isso? E como a Inglaterra é um país muito místico, né? Ligado ali àquelas culturas, né, milenares, as pessoas começaram a fazer conexões de quem estaria por trás desses desenhos, né, misteriosos. Até que uma dupla lá de aposentados, o David e o Doug, que era já um senhor de idade, eles se apresentaram dizendo que eram eles que produziam esses desenhos. Aí a comunidade ufológica que acredita, né, ainda,
que esses desenhos que surgem são obras de alienígenas, ficaram bravos, né? Porque alegaram que seria impossível eles terem feito todos esses desenhos, né? Principalmente porque eles apareceram também em outros países. Eu fico imaginando, Paulo, que deva ser bem complicado fazer investigação sobre isso para entender, para provar que foi mão humana ou que foi, né, obra de uma pessoa, de um fazendeiro que fez aquilo ali, ou, de fato, uma comunicação alienígena. Deve ser difícil, né? Sim, é complicado. Até porque, em alguns lugares, o fazendeiro não permite a entrada, né? Porque, querendo ou não, quando surge um desenho desses, ele acaba prejudicando a plantação, né? Tem uma ilustração aí que eu vou pedir para a Amanda colocar, a número 1. Ela mostra um dos primeiros registros que saíram na imprensa da Inglaterra, né? Que é do século XVII, chamado Demônio Ceifador, que é um desenho onde mostra um demônio fazendo um círculo numa plantação, né? É um jornal bem antigo, né? É um jornal bem antigo. Então, são um dos primeiros registros que falam sobre esse fenômeno. Né? Esse fenômeno, né? Mas que não tem nada a ver com o que aconteceu já no século XX, porque ali é uma lenda de que o agricultor estava cansado de pagar o salário alto para os funcionários dele e falou que preferia pagar o diabo para coletar do que as pessoas. Aí eles fizeram esse... Não mudou muito hoje em dia não, né, Fernando? Bom, mas aí seguindo o seguinte, essa conexão com os discos voadores surgiu porque esses dois aposentados, o David e o Doug, eles viram uma reportagem na Austrália de um fazendeiro que, após ver um disco voador, né, próximo a um pântano, ele chegou e os juncos estavam amassados, que na ufologia nós chamamos de ninho de disco voador. É quando essas naves pousam, né, e deixam uma marca circular ou amassam a vegetação. E eles, vendo aquilo pelo jornal à época, eles falaram, olha, por que nós não fazemos aqui, né? E eles começaram a fazer. Realmente, muitos desenhos foram feitos por eles. Mas aí depois que eles começaram, outros grupos lá na Inglaterra, que são conhecidos como Circles Makers, eles se especializaram em fazer esses desenhos, né? Só que a coisa não é tão simples assim. A coisa não é tão simples assim. Por quê? Nunca é, né, Paulo? Os desenhos, eles são muito complexos. Tem desenhos que tem 300 metros, 200 metros, né? E assim, as pessoas que pesquisam esse fenômeno alegam que dentro desses desenhos, os celulares não funcionam, que as plantas elas têm alguma modificação biológica, os nódulos ali das plantas, elas sofrem uma radiação como se fosse por micro-ondas, que elas aquecem de dentro para fora. Ou seja, fala que o solo fica estéril, onde houve o desenho. Porém, todos esses dados, eles carecem ainda de uma confirmação, porque esses dados vêm diretamente dos pesquisadores, que podem não estar corretos, né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil não, no mundo, esse tema ainda ganhou mais destaque com o filme de 2002, com o Mel Gibson, né, chamado Sinais, que eu acho que muita gente viu. Sim. Eu tenho a imagem número... Eu vou pedir para colocar a imagem número 4 aí. Tá vendo a capa do DVD, né? Esse filme foi um sucesso à época, né? E nesse filme fica bem claro que os desenhos que surgem são realmente feitos por alienígenas, né? E alienígenas agressivos, o que fez com que o tema ganhasse ainda mais destaque, né? Mas só que o fenômeno OVNI real, quando esses objetos eles pousam, né? Realmente o solo onde esses objetos pousam, eles são modificados. Eu mesmo já pesquisei alguns casos, né? Tem um caso que o Edson Boaventura, que faz parte da revista, lá em São Vicente, no litoral de São Paulo, ele pesquisou de uma nave que pousou, que foi vista por pescadores, e ele acompanhou o local onde esse objeto pousou por mais de 15 anos. E nunca mais cresceu nada nesse local, o terreno ficou completamente estéril. Que é a imagem número 3, se a Amanda puder mostrar aí, tá vendo ali, ó? Isso é uma clareira, né? Clareira
próximo ao mar, né? Ao litoral, e que uma nave foi vista pousando por pescadores. Esse caso saiu na edição número 5 da OVNI Pesquisa. Ou seja, tem essa diferença dessas marcas de pouso com esses desenhos. Tem uma diferença que a gente está olhando aqui, né? Tem uma diferença bem grande. Elas são assimétricas, né? Entre marca de pouso, porque isso aí que você acabou de nos mostrar é uma clareira mesmo. E o outro são desenhos simétricos e tal, muito, muito sofisticados, inclusive, né? Tem uma... A imagem número 2, que eu vou pedir para a Amanda mostrar, que ela mostra ali... Isso tudo é padrão de implantação? Sim, são desenhos que surgiram. Para quem está só nos ouvindo, são desenhos geométricos, né? De vários tipos, implantações diferentes, assim. São desenhos, inclusive, muito bonitos, né? Sim, são fantásticos, né? Tem alguns que chegam assim, você fala assim, poxa, isso aí realmente só pode ter sido feito por alienígenas, de tão bonito e de tão complexos, né? Aí é lógico. Isso aí são plantações no mundo inteiro? Não, na Inglaterra. São todas na Inglaterra? Praticamente 90% de todas essas formações, elas ocorrem ali no Reino Unido, né? Suíça, na Inglaterra. Então... Elas foram investigadas, Paulo? Sim. Lá tem alguns grupos que pesquisam essas formações. E aquilo que eu te falei, eles alegam que dentro dessas formações há variação magnética, há distúrbios, né? Há alteração biológica das plantas. Porém, o que acontece? Aqui no Brasil, começou a surgir esses desenhos também. Ali mais no ano de 2006, por aí. Só que as que começaram a surgir aqui no Brasil, elas são bem simples. Elas se assemelham às que começaram a surgir na Inglaterra na década de 70. São apenas círculos, né? Não são desenhos complexos. Algumas até mesmo são assimétricas, né? Elas não são perfeitas. E tem um caso recente aqui de outubro do ano passado em Santa Catarina, né? Em Ipuaçu. Ipuaçu, isso. Exatamente. Inclusive até a nossa revista, ela ofereceu até uma premiação de R$ 1.500, até saiu lá nos jornais lá de Santa Catarina, para quem nos fornecesse evidências, né, de que aquilo foi feito por seres humanos, porque nós recebemos ligações de pessoas que não quiseram se identificar, dizendo que aquilo era um trote dos alunos da universidade, que eles fizeram aquilo. E como eles invadem, né, propriedade particular e fazem aquilo, ninguém aparece para falar, olha, fomos nós que fizemos, né? Mesmo você oferecendo dinheiro. A pessoa fala assim, poxa, eu vou pegar os 1.500, aí o proprietário da terra vai... Quer dizer, tem toda aí uma coisa por trás. E fizeram como, fizeram quando, né? Quem é que viu essa movimentação para se fazer isso? Vai fazer escondido? Como é que vai fazer? O que acontece? A maioria dos desenhos, eles surgem da noite para o dia. As pessoas, principalmente lá na Inglaterra, são vistas por... Mas aí, o que acontece? Aqui no Brasil, essas que começaram a surgir a partir de 2006... foram pesquisados, né, por um grupo lá de Curitiba, que alegam que elas são realmente obras de alienígenas, mas nós discordamos disso. Por quê? Porque, primeiro, que as que aparecem aqui, eles começaram a alegar que elas não têm mais essa alteração magnética, ou seja, ela não altera os instrumentos, né, de análise, elas também não apresentavam alterações biológicas, eram simplesmente os desenhos, né? O que pesa em relação a esses desenhos serem obras de alienígenas, na minha opinião, é que se lá na década de 70 já tivesse surgido desenhos com aquele grau de complexidade que você viu ali em algumas, né? As pessoas que estão só nos ouvindo, depois, acho que todo mundo já viu, né? Esses desenhos em plantações, em desenhos, em filmes. Qual que é a lógica? São mandalas, né? Muitas são mandalas, assim, são né? Desenhos de mandalas. Aí aparecem matemáticos dizendo que, olha, esse desenho aí representa o π elevado até a 10ª casa, a outra é a nossa localização na galáxia, só que isso tudo é chute, né? Tem quem defenda que esses desenhos são mensagens dos alienígenas para os seres humanos. Porém, que a gente ainda não entendeu. Porém, passado todo esse tempo, né, praticamente mais de 50 anos, até hoje nada foi traduzido. Você tem que imaginar assim, se uma civilização
chega num planeta e ela quer deixar uma mensagem, que essa mensagem seja inteligível para quem está naquele planeta. O que eu costumo dizer é o seguinte, por exemplo, se a NASA... Vamos fazer aqui um teste de imaginação. A NASA encontra um planeta no qual tem uma vida primitiva, mas que já detém uma tecnologia. Vamos supor que nós já estamos aí 100 anos de avanço tecnológico, 2.000 anos de avanço tecnológico. Nós encontramos um planeta que tem lá vida, mas eles não têm um grau de tecnologia como o nosso. O que a NASA ia fazer? Nós vamos entrar em contato com esse povo. Eles vão procurar uma plantação para fazer um desenho? Não. Eles vão procurar pedras para fazer uma pirâmide, para falar, olha, nós estivemos aqui, ou eles vão tentar Seja mais estudar, claro, né? A NASA vai tentar estudar esse planeta, saber se eles utilizam, o que eles utilizam como forma de comunicação, ondas de rádio, sistema binário, matemática, ou seja, há várias formas universais de se comunicar com outras espécies. Então, por isso que essa teoria de que esses desenhos eles sejam partes de um alfabeto alienígena, ele não se sustenta por isso. Não há lógica, né? Porque tudo tem que ter um objetivo.